Oi, oi, gente! Bom, vamos lá. Hoje aqui a tiragem ela vai ser especial porque vamos ver aí como é que tá essa energia voltada dessa situação, porque alguém aí do seu passado quer falar com você. Mas antes vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal, o pessoal que não tiver inscrito, e o pessoal que esquece aí de curtir, aproveita e já curte. Eu vou pedir para vocês você descruzar braços, descruzar pernas, pra gente ver como é que tá essa energia voltada a essa situação, né? Em minhas tiragens nos particulares eu vejo muito as minhas clientes, né? Mesmo quando tá solteira ou mesmo quando tá em um relacionamento, a pessoa ela acaba perguntando de alguma pessoa do passado. Então, vamos ver como é que tá essa vibração e essa energia? Alguém do seu passado querendo falar com você. Então, descruza braços, descruza pernas, vamos ver como é que tá essa energia e essa vibração. O pessoal que sentir necessidade de pausar o vídeo, tá, gente? Ou se conectar, agora é o momento de pausar, se conecta. Vamos ver o que que traz aí voltado essa situação e voltado aí essa questão. E vamos ver aqui a primeira carta que sai, carta dos... Não, engraçado, né? Já sai logo uma carta que traz ali essa energia de conversa e que traz essa energia de comunicação. Olha, a carta dos pássaros, ela traz sim uma energia de comunicação, de diálogo em relação a vocês ali de alguma forma, né? A gente já começou bem voltado a essa questão. Vamos ver, a carta do urso. Bom, o que eu vejo, né? Sabe aquele tipo de pessoa que tem ali, sente essa vontade de querer falar, que sente essa vontade de querer se comunicar, mas que muitas das vezes esse orgulho não deixa, a pessoa é muito orgulhoso, muito teimoso, quer as coisas do jeito dele ou dela. Ah, não, se ela quiser, ela que vem atrás de mim. Se ele quiser, ele que vem atrás de mim, né? E esse orgulho, né? A gente consegue ver um desejo muito genuíno voltado a essa questão, né? Desejo falar com ela, gostaria de estar com ela, de se comunicar com ela, mas meu orgulho não deixa, né? Então, muitas das vezes, esse afastamento que para algumas pessoas traz ainda no dia de hoje é justamente isso, essa pessoa ela desejando falar, mas não conseguindo, deixando sobressair o orgulho, né? E o orgulho, o quanto, gente, dificulta, né, a aproximação do casal. A pessoa tem um desejo, a pessoa quer estar do lado, mas não consegue. E não consegue por quê? Porque deixa o orgulho sobressair, que é muitas das vezes o que atrapalha aí a relação. Vamos ver o que sai mais aqui. E para algumas pessoas, o que eu consigo ver? Que foi divergências mesmo, né? A gente consegue perceber que para algumas pessoas ocorreu brigas, para outras pessoas um desentendimento ou simplesmente uma desarmonia. Ai, Jamile, não teve briga, mas teve uma desarmonia entre a gente, aconteceu uma situação que às vezes não foi necessária, mas teve ali algum tipo de desarmonia. E essa energia aqui, gente, muitas das vezes a pessoa ela carrega alguma coisa, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa que ficou aí em relação a essa situação de vocês. Ah, eu tenho orgulho porque realmente a gente brigou, a gente se desentendeu, aconteceu ali alguma coisa. Então eu vejo essa pessoa também guardando alguma coisa. E a gente analisa, né, se essa pessoa tá aguardando, será que você também não tá aguardando alguma coisa em relação a essa pessoa? E aí é onde a gente acaba vendo essa questão de, poxa, que adianta guardar tanta coisa? Ele guarda de um lado, às vezes você também guarda do outro. De que forma então isso consegue ser resolvido se ao invés de vocês soltarem essa energia, às vezes até mesmo de perdoar questões do passado que
teria essa necessidade do perdão, e isso de repente auxiliaria até mesmo no processo dessa rapidez, dessa conversa, dessa resolução, até mesmo dessa volta. Então tem uma coisa aí que muitas das vezes a pessoa ela não para para refletir, é justamente essa questão de perdoar. Soltar, às vezes o que está precisando para uma conexão é simplesmente soltar. Eu sei que eu tenho muitas clientes que elas me procuram para fazer a harmonização de casal através da radiestesia, né? Para volta, para reconciliação, algumas pessoas até para prosperidade, mas não. Normalmente as pessoas sempre me procuram mais para resolver questões relacionadas a brigas, desentendimento ou volta. Só que assim, gente, eu vou ser bem sincera, quando a gente faz uma tiragem completa é onde eu consigo ver se realmente existe essa necessidade da pessoa ter que fazer uma harmonização para volta, ou será que só perdoando a pessoa não consegue soltar? Somente perdoando a pessoa não consegue receber novas energias? Porque muitas das vezes a pessoa ela tá empacada justamente pela falta do perdão. A gente acha isso muito simples, né? Eu vou perdoar e a pessoa vai voltar? Pode ser que sim, pode ser que não, não custa nada. Não custa nada soltar essas energias, porque, gente, tudo é energia, né? Quanto mais a gente coloca energia em alguma questão, mais energia a gente consegue o quê? Atrair. É igual quando fala, né? Eu não tô falando que você vai pensar e vocês vão voltar, vão se reconciliar, não é isso. Mas imagine, será que nesse afastamento o melhor é você desejar ali o mal, ter raiva daquela pessoa? Será que energeticamente isso é bom? Não tô falando que você não tem que ter raiva. Eu acredito que a raiva é um processo também. E se você tá tendo raiva é porque alguma coisa aconteceu. Tem alguns casos que a pessoa às vezes tem sentimentos e sente raiva também ao mesmo tempo. Tem gente que só sente raiva, tem gente que só sente sentimento e tem gente que tem os dois. Acontece, gente, nas melhores famílias. Mas a questão é, se for para você ficar mantendo energeticamente uma energia vibracional de raiva e uma energia vibracional de perdoar, de soltar aquilo, será que o que iria agregar mais para facilitar essa volta, na sua opinião? Né? Então a tendência de uma inclinação maior seria simplesmente soltar algumas energias que não beneficia mais, que não colabora, que não vai ajudar, que não vai agregar em nada. Então, nem todo caso necessariamente precisa fazer uma harmonização ou limpeza, né? Então, em alguns casos é necessário soltar. Soltar é perdoar, né? Ver aquela situação que você vivenciou com essa pessoa como uma aprendizagem. Jamile, mas essa pessoa, ela mentiu pra mim, essa pessoa às vezes me traiu, não sei o que aconteceu aí em relação a vocês, mas essa pessoa, ela me prejudicou ou ela não soube me valorizar. Mesmo se ela quiser voltar, eu não sei se eu quero voltar pra ela. Por mais que eu ainda goste, por mais que eu ainda ame, por mais que eu tenha ali algum tipo de sentimento, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas assim, independente se você quiser ou não voltar para essa pessoa, é necessário soltar algumas questões que prejudica energeticamente, dificulta. Eu não quero voltar, mas solta. Se você quiser voltar, ainda mais é necessário soltar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que algumas pessoas realmente precisam de limpeza energética, algumas pessoas realmente precisam de uma harmonização de casal, outras pessoas simplesmente precisam soltar o passado, essas situações que passou mesmo, realmente perdoar. Tem gente que consegue perdoar com mais facilidade, tem outras pessoas que realmente têm a dificuldade de perdoar. É um processo. Eu não tô falando que você tem que nada, mas eu tô falando que se existe uma possibilidade, de repente, de trazer uma melhor harmonia, por que não tentar? Por que não soltar? Por que não perdoar? E quando eu digo perdoar, gente, eu não tô falando de perdoar, da boca
pra fora. Eu tô falando de perdoar do coração mesmo, sabe? De você soltar aquilo, né? De que aquilo de alguma forma prejudica aí a vida de vocês. Então, assim, se você consegue soltar, solte. Tá? Se você conseguir soltar, solte. Vamos ver o que sai mais aqui. Olha, para algumas pessoas a gente consegue perceber que existe sim um afastamento aí com relação a vocês, né? Essa situação eu vejo que vem também trazendo muito essa questão de reflexão, né? A pessoa refletindo sobre tudo ainda que foi vivenciado, sobre tudo ainda o que aconteceu em relação a vocês. Tem energia da pessoa às vezes falando assim, eu sinto esse afastamento, eu percebo esse afastamento. E assim, sabe o que eu também acredito em relação ao afastamento? Independente do tempo, tá? Às vezes o afastamento é necessário. Olha que interessante isso, porque como assim às vezes o afastamento é necessário? Às vezes, gente, o afastamento ele é necessário para você simplesmente aprender com aquela situação. Ver que de repente você não deseja mais aquilo para sua vida e que você gostaria de fazer algo diferente. E tem gente que quando termina uma relação que volta, eu não tô generalizando, tá, gente, pelo amor de Deus, mas algumas pessoas, elas não valorizam. Eu já cheguei a ver um relacionamento de término e volta de umas 15 vezes e eu não tô julgando, eu só tô comentando que quando você não permite aquele tempo, a pessoa parece que não valoriza tanto. E às vezes quando passa um período de tempo que você sente que você realmente perdeu, aí pode bater um arrependimento ou não, né? Tudo pode acontecer. Mas que também a pessoa, ela pode de repente até valorizar mais, falando, nossa, realmente essa pessoa fora da minha vida foi muito difícil, foi muito complicado, eu me senti assim, me senti de tal jeito. Tem algumas pessoas que quando eu faço a tiragem, a pessoa ela começa a contar que ela sente saudade do passado, porque hoje em dia, na visão dela, tá muito difícil de ter ali um relacionamento com alguém, ou que as pessoas não estão querendo mais ter um relacionamento e aí ela se volta muito para essa questão do passado. Mas isso não significa que a gente precisa generalizar todo mundo, né? A carta dos trevos, eu achei interessante porque as cartas dos trevos aqui, ela fala que no final do túnel tem uma luz, né, digamos assim, no final do túnel tem uma luz, no final do túnel existe uma esperança, né, se a gente for colocar aqui, voltar dessa questão, né, no final do túnel existe ali uma esperança. Essa pessoa, ela não vai abrir mão de você, né, não, pelo menos não me traz uma energia assim, Jamile, então os caminhos se fecharam? Não tô falando de caminhos fechados, eu tô falando de um processo que vocês vivenciaram difícil na vida de vocês, mas que os caminhos eles não se fecharam. Isso não significa que vocês já vão voltar logo de cara, mas significa que existe ali algum tipo de esperança, né? E pra mim isso é muito importante, ó. Você, né? Você dentro da tiragem, né? A energia ainda não se acabou, a esperança não se acabou. Você aparece dentro da tiragem. E aqui fala assim, olha, tem coisas que você precisa, tá, consulente, cortar da sua vida. Por quê? Para que venham coisas novas. Jamile, mas cortar... Gente, vamos lá. Eu sei que tem muita gente aqui vendo esse vídeo, né? Então, quando eu digo cortar situações, eu tô falando muito de você cortar coisas que não tá valendo mais a pena. Mas eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho um ficante, esse ficante às vezes não quer nada, a gente tá ficando ali por um bom tempo, mas essa pessoa não me assume, nem isso, nem aquilo. Gente... Tem gente que precisa ser cortado da vida para que apareçam novas pessoas. Às vezes a pessoa ali só tá no meio do seu caminho. Claro,
Eu acredito que tudo tem um nível de aprendizagem. Mas assim, gente, vai ficar num relacionamento onde você quer uma coisa e aquela pessoa quer outra coisa, né? Às vezes, cortar algo é cortar alguma coisa até mesmo de, ai, Jamile, eu quero ter também outra pessoa, né? Não necessariamente quero voltar para o meu ex, ou enquanto eu não volto para o meu ex, eu queria ter alguém, que alguém aparecesse na minha vida e essa pessoa só fica dentro de casa. E aí eu pergunto, da onde que essa pessoa vai surgir, bater na sua porta e pedir ali um espaço para entrar na tua vida, né? Então tem coisa, gente, que vocês precisam cortar. Se vocês sentem que vocês também querem ter alguém, vocês também precisam se movimentar. Existe sim a necessidade de pedir para Deus, para quem vocês acreditam alguém. É interessante, eu gosto, assim. Tem gente que faz cartinha, né? Pedir para o universo. Eu acho legal, porque ali você tá trazendo clareza do tipo de pessoa que você quer colocar na tua vida, né? Porque nem todo mundo às vezes quer o ex, né? Mas se para algumas pessoas vocês sentirem a necessidade de escrever uma cartinha, por que não? Por que não escrever? Por que não escrever para o universo? Coloca aí seu nome completo, sua data de nascimento e começa a escrever como que é o homem dos seus sonhos, que cor de cabelo que ele tem, que nível de classe social ele tem, quais são ali os seus desejos em relação a ele, quais são os valores que são indispensáveis para você colocar essa pessoa na sua vida. Eu quero uma pessoa que seja voltado para a espiritualidade também, para Deus. Uma pessoa com caráter e tal, e que vai colocando, sabe, vai preenchendo ali aquela cartinha pro pessoal que também quiser ali ter uma nova pessoa. Mas essa parte de cortar, ela simboliza tanto a questão de você cortar quem tá atrasando a tua vida. Às vezes você tem alguém e essa pessoa tá impedindo que o passado volte pra você, ou cortar ali alguma questão. Ai, olha, eu tenho raiva dessa pessoa, corta isso, eu não consigo perdoar, então corta essa situação para que você consiga soltar. Então cortar aquilo que atrapalha para que comece a trazer aí novas questões, né? Eu vejo assim muito uma questão assim, tá? Tem pessoas que ela, aí dentro dessa tiragem, me traz pessoas que às vezes não conseguem se abrir totalmente, né? Às vezes tem medo, não consegue se abrir. A gente consegue ver muita energia de orgulho dentro dessa tiragem, o quanto esse orgulho atrapalha essa situação e essa questão. Eu vejo muito o desejo de querer falar, de querer mandar mensagem, mas o orgulho é meio que prejudicando e atrapalhando. Mas a gente consegue perceber que o tempo é necessário. Ai, Jamile, mas a gente tá com não sei quantos anos, ou não sei quantos meses, ou não sei quantos dias sem se falar. Gente, às vezes é necessário tempo. Tem gente, eu sei que isso é estranho, mas tem gente que eu já fiz tiragem para algumas pessoas que a pessoa esperou a pessoa 9 anos. Eu tô falando que você tem que esperar a pessoa 9 anos, é claro que não. Mas se tá saindo a carta do tempo, é que tudo tem o seu tempo. A espiritualidade não faz nada à toa. Sempre tem um fundamento, sempre tem um significado e tudo tem aí o seu tempo. Então, aqui vem pedindo para que você tenha calma, tenha paciência, faça as coisas que você precisa fazer, mas tenha calma, tenha paciência, porque a espiritualidade sabe o que faz nesse processo todo, né? A gente consegue ver muito o desejo dessa volta, né? A pessoa que aparece aqui nessa tiragem, ela vê que não adianta ficar nesse orgulho, não adianta ficar nesse afastamento, nessa introspecção, que nada vai mudar. Se ela não fizer o movimento, ela sabe que você também não vai fazer, porque você cansou. Você cansou de tentar, você cansou de fazer a sua parte, e agora você quer o movimento dessa pessoa. Então eu vejo que
essa pessoa ela sabe que se ela não se movimentar, você também não se movimenta. Então me traz uma energia dessa pessoa querendo se manifestar em movimento por saber que você também não vai fazer. Tipo, se eu não fosse, eu não me movimentasse, se eu não falar com ela, ela não vai fazer. Então eu preciso me movimentar. Carta dos Peixes, a gente consegue ver que é uma pessoa que ainda existe sentimentos em relação a você, tá? Ainda gosta, ainda tem sentimentos, mas que sabe que vai ter que enfrentar aí esses medos, vai ter que enfrentar aí esses desafios e que não vai ser fácil. Eu tô falando que isso aqui vai acontecer de forma rápida? Não necessariamente, tá, gente? Tem algumas pessoas que realmente vai trazer um pouquinho de demora e que você vai ter que ter paciência, porque energia de orgulho pesa. E se você não faz nenhuma limpeza, não faz nada para auxiliar nesse processo, aí às vezes atrapalha ou dificulta mesmo. Ó, essa pessoa, ela ainda tem um desejo muito grande em relação a você. Traz sim essa energia de esperança, sim, em relação a você. Eu não vejo que essa pessoa, ela simplesmente vai abrir mão totalmente de você, tá? Eu vejo que no tempo dela, tá? Então isso precisa ficar bem claro. No tempo dessa pessoa, eu vejo sim ela se movimentando pelo fato de ainda gostar de você, pelo fato de ainda ter sentimentos por você e atração. Então tem a questão dos sentimentos, tem a questão da atração também, que tem um peso aí, sentimentos e atração juntos. Então, assim, o que eu sugiro em relação a essa questão? Você tem que ficar esperando essa pessoa? Não, gente, pelo amor de Deus. Continua vivendo a sua vida, porque a gente não sabe do tempo dessa pessoa, a gente precisa também respeitar o tempo, mas faça isso, sabe? Não fique esperando, vai vivendo a sua vida, né? Se você conseguir perdoar algumas questões do passado também, perdoa, tá? Para ver se essa energia dá uma melhorada voltado a essa situação e essa energia, tá? E os caminhos de vocês ainda estão abertos, tá? Os caminhos não se fecharam. Mas precisa ver se você ainda tem o desejo de ter essa pessoa na sua vida ou não, tá? Se você ainda tiver o desejo, perdoa. E assim, se você também não tiver o desejo, perdoa também, porque você ficar segurando uma mágoa, um ressentimento não vai ser bom pra você. E se por acaso você não quiser mais essa pessoa, começa a fazer movimentos de cortes que você não tá querendo mais pra sua vida e começa a cortar. Corta pessoas, amizades, situações que tá te desagradando, que não ajuda, não contribui, para que você abra espaço para o novo também entrar na sua vida, tá? Se você esqueceu de curtir, agora é o momento de curtir, não esquece de se inscrever. Se fez algum sentido em algum momento, eu gostaria de ver o seu comentário aqui, porque eu gosto de ver o que vocês colocam para mim. Se você quiser ou desejar uma tiragem na sua energia, eu vou deixar aqui, aqui embaixo para vocês falarem comigo, minhas redes sociais também. Mas é isso, me comentem aí se essa tiragem fez algum sentido para você e obrigado por hoje, obrigado pela presença, obrigado pela confiança. Beijo!